Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria da TV PUC de São Paulo com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Nosso tema de hoje é explosivo. Vamos falar sobre drogas e os danos causados por elas aos indivíduos e à sociedade. O debate sobre drogas é polêmico, envolve questões de psicologia, de saúde pública, traz à tona a questão da violência, da criminalidade, entre várias outras questões ligadas a ela. As drogas são frequentemente relacionadas ao aumento da violência e vem de muito o debate sobre a liberação para o livre comércio de drogas pesadas, assim como ocorre hoje com o fumo e com o álcool, estes não tão leves como muitas pessoas pensam. Tramita ainda no Congresso Nacional um projeto de lei que tenta mudar a legislação atual, bastante rígida com o usuário de droga, trocando a pena de prisão por penas alternativas. E mesmo quando colocamos o debate de drogas na ótica da psicologia, temos uma gama variada de olhares que podem ser dados a esta questão. Pensando do ponto de vista da psicologia social, temos a intervenção com as famílias, com as comunidades, com diversos grupos sociais, temos a discussão da prevenção, e olhando do ponto de vista do indivíduo, temos aqui a contribuição clínica do atendimento a grupos, aos usuários, às famílias, e temos também uma discussão importante, que é uma tendência atual de abandonarmos aquela política de abstinência completa para introduzirmos a discussão da redução de danos. Para falar conosco hoje sobre esse tema, temos aqui Mônica Gorgulho, que é psicóloga do PROAD, da Escola Paulista de Medicina, e presidente da Rede Brasileira de Redução de Danos. Andréia Domânico, membro da Associação Brasileira de Redução de Danos e coordenadora do Centro de Convivência Edlei. E Luiz Carlos de Araújo Lima, psicólogo, que representa o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo no CONEM, que é o Conselho Estadual de Entorpecentes. Vamos começar, Mônica, situando um pouquinho qual é essa questão que nós estamos trabalhando com ela hoje, das drogas. Como é que ela se coloca, quais são as drogas mais usadas, como é que você pode dar um panorama para a gente deste problema? Ainda que seja um problema tão preocupante como a gente vê todos os dias nos jornais, na televisão, a gente mesmo aqui debatendo sobre esse tema, a gente tem muito pouca pesquisa aqui no Brasil falando sobre os usuários de drogas, sobre os dependentes, sobre as drogas em geral, né? Até um tempo atrás, os únicos dados que nós tínhamos eram dados da polícia, porque eram assim, as pessoas que eram presas, as apreensões que eram feitas sobre as drogas e tal. E muito recentemente, a gente começou a ter um conhecimento melhor sobre o perfil do usuário de droga e das drogas utilizadas, especialmente por uma pesquisa, por uma série de levantamentos que vem sendo feito pelo professor Elisaldo Carlini, na Escola Paulista de Medicina, do CEBRID, e junto com ele algumas outras pessoas de outros estados também têm feito esse levantamento. Então, por exemplo, hoje sabe-se que a droga mais utilizada pelos brasileiros é o álcool. Assim, estourando em 35%, 50%, dependendo da população onde você pesquisa. Se você falar de um uso na vida, né, que assim, alguém que tenha feito pelo menos uma vez na vida o uso daquela droga, é o álcool a primeira droga. E se você falar de um uso frequente, que significa umas 6 vezes por mês, tendo sido usado umas 6 vezes por mês, também o álcool é a droga mais utilizada, né? Em segundo lugar, vem os ansiolíticos para a população de estudantes. Em terceiro lugar, a maconha, em segundo lugar, os solventes. E em terceiro lugar, a maconha, ansiolíticos, eles estão ali muito próximos um do outro, né? Então, isso serve para a gente pensar que quando a opinião pública, né, as pessoas leigas, falam do assunto, elas falam baseadas nos dados que vêm da mídia, né? E a mídia focaliza principalmente as drogas ilícitas e as drogas mais pesadas, como cocaína, o LSD, o êxtase, estão falando agora, o crack, né? Quando, na verdade, essas drogas são as drogas menos utilizadas, representando assim 0,8% da população de estudantes, para cocaína, por exemplo. Existe todo o envolvimento, tanto das políticas oficiais, quanto da mídia, quanto da opinião pública, com essas drogas, que, na verdade, representam um percentual bem menor. Então, eu acho que esses levantamentos, esses números, podem nos ajudar a chamar a nossa atenção para o fato de que a gente tem que pensar com mais seriedade e mais profundidade se a gente quiser falar qualquer coisa sobre droga. E essa discussão das drogas remete também à discussão de políticas públicas, né? No CONEM, como que vocês têm olhado para essa questão das drogas? Bom, o CONEM, né, é um órgão do governo do Estado que se propõe a articular, né, diversas instâncias do governo como forma de estabelecer
diretrizes para políticas de prevenção. Quem participa do CONEM são vários representantes da sociedade civil? Como é que se compõe? Da sociedade civil, né, dos conselhos profissionais, né, do Ministério Público, né, entidades de pesquisa, COMENS, né, representantes de conselhos municipais. Então, o CONEM é um fórum bastante amplo de discussão, né, acerca de problemas relacionados às drogas e também sobre medidas e iniciativas do governo no sentido de estabelecer metas, né, e ações de prevenção e acompanhamento de algumas ações de diversas secretarias. No CONEM, nós temos uma meta de que o princípio fundamental é restabelecer a cidadania, né, do usuário e batalhar por políticas públicas que melhorem a situação de vida da população. Eu acho que quando a Mônica traz o dado da contradição, né, por que será que as drogas ilícitas têm tanta visibilidade na mídia e, no entanto, a droga mais usada no país é o álcool? Então, isso nos remete a uma contradição, né? E por que existe essa associação entre drogas ilícitas e violência, caos social, né? Por que se criou toda essa, né, essa versão estereotipada, estabelecendo uma relação de causa e efeito com relação às drogas? No CONEM, né, nós temos todo o cuidado né, para discutir, né, essa questão sem cair nessas ciladas, né, que acabam por penalizar ou fazer com que o usuário se transforme no problema ou, né, pelo contrário, que a droga seja o problema. Quando a gente percebe que, na realidade, onde se instala o tráfico de drogas, né, e onde a violência, né, promovida pelo tráfico de drogas, ela está associada a desemprego, a falta de infraestrutura, a falta de educação, a falta de saneamento básico, a falta de saúde, né? Ou seja, a ausência de condições dignas para a população. Então, nós temos essa crítica no CONEM. Nós percebemos que essa associação imediata entre consumo de drogas e violência, ela é equivocada, né? Na realidade, o consumo de drogas, o tráfico de drogas, ele gera violência por conta da própria ausência do Estado, né? E o traficante assumindo, por vezes, a figura de, né, benfeitorias na comunidade, provedor de segurança, né, para a população. Então, é essa discussão que precisa ser feita, né? E não é feita. Nós estamos começando a fazê-lo agora. O André, e ainda nessa tentativa de situar a questão, né, a legislação que nós temos hoje no Brasil, ela ajuda no trato dessa questão, ela dificulta? Quais são os pontos mais importantes ligados à legislação? É precária a legislação, deixa a desejar, né? E vai chegar um momento, acho que já é chegado o momento, que o Brasil tem que parar e pensar muito seriamente na sua política de ação em relação ao uso e ao tráfico de drogas, né? Então, é preciso diferenciar uma coisa. O tráfico de drogas é um problema policial, né? Internacional, nacional, mas um problema policial. O uso de drogas, não. O uso de drogas é um problema da saúde. E é por isso que nós estamos na rua trabalhando com os usuários de droga. Porque dentro da legislação há muita ambivalência. Usar droga não é crime. Crime é portar. Só que quando você usa, você porta. Então, quando você está usando droga, você está cometendo um delito. Mas depois você não está cometendo mais delito nenhum, né? E é nesse sentido que a gente tem trabalhado, nós, dos projetos de redução de danos no Brasil, né? A redução de danos, ela ainda é associada à AIDS, né? Foi uma política implementada basicamente para trabalhar com os usuários de drogas injetáveis, né? Para prevenir a AIDS, mas atualmente nós estamos repensando em várias outras políticas, né? De redução de danos associados ao uso de drogas, né? Então, nesse sentido, um dos danos é a criminalização, né? Nós temos que lutar pela descriminalização do usuário de droga, né? E resgatar a cidadania desse usuário e os seus cuidados da saúde, né? Na medida que você está na rua, trabalhando com essas pessoas e falando, olha, você é um cidadão e como cidadão você tem direito à saúde, você tem direitos constitucionais assegurados, essa pessoa vai começar a repensar no seu uso de droga. Porque nós, na redução de danos da rua, do campo, nós trabalhamos com pessoas que não querem parar de usar. Não querem, não podem, não conseguem, não vem ao caso. São pessoas que estão usando drogas e que estão se danificando por isso. Nesse sentido, nós estamos lá para clarear essas pessoas, para falar assim, olha, você pode usar droga, você pode ser um maluco, mas você não precisa ser um louco, você não precisa ser um burro,
né? Você não tem que se infectar de HIV porque você usa droga. Você não tem que ser um excluído totalmente da sociedade porque você é um usuário de droga, né? Porque o álcool, né, é muito contraditório, né? Mas o álcool é socialmente aceito. Então a gente vê vários craques de futebol fazendo propaganda contra as drogas e fazendo propaganda para o álcool, né? O álcool é socialmente aceito, é socialmente incentivado, né? Se você vai numa festa, num coquetel e você não bebe, você tem que dizer que não bebe. Ou, se você diz que não bebe por uma opção, é caótico. Mas como? É só uma cervejinha, não vai te fazer mal nenhum. As pessoas te acham muito estranha. Te acham estranha, né? E o álcool é uma droga que fisicamente, ela causa danos seríssimos, né? Ela faz mal para o fígado, que é o bombril do nosso corpo, que tem 1001 utilidades, né? A gente, nós somos românticos, a gente diz que você mora no meu coração, mas se fosse para dizer no órgão de importância, eu falava, você mora no meu fígado, porque sem fígado, né, a gente não sobrevive, né? Então é uma contradição, né, quando a gente está na rua trabalhando com os usuários das drogas ilícitas. Claro que a gente tem trabalhado com os usuários das drogas lícitas, tentando fazer o que a Mônica vai falar mais posteriormente do PROAD, né? Essa migração de uso, né? Passar de um uso completamente desorganizado, não seguro, desorganizado, para um uso mais seguro. Então, veja bem, se a gente tem um pai de família que bebe 3 pingas por dia, se a gente conseguir que ele beba uma cerveja, já está legal, porque nós migramos de um uso destilado, que faz muito mal, para um fermentado, que não faz tão mal assim. Agora, ainda nessa linha que você estava falando, dessa abordagem ainda mais geral, né, tem ações junto a comunidades que poderiam ser feitas ou são realizadas por vocês hoje, nessa linha um pouco da prevenção, da discussão da questão? Quando a Andréa estava falando sobre fazer campanha a favor e contra, eu estava pensando, a nossa maior dificuldade é falar sobre o álcool como uma droga. Muita gente não aceita, muita gente fala que a gente é completamente maluco, que nós estamos falando isso porque a gente, na verdade, quer tirar, desfocar a atenção dessas outras drogas, essas sim, perigosas, responsáveis por uma desorganização social, etc, etc. Né? E agora, acho que a gente já pode pensar um pouco mais na representação social que as drogas têm e que eu acho que tem um papel muito importante da mídia na formação da representação social desse ou daquele tema, no nosso caso as drogas, para a opinião pública e que chega lá nas comunidades. Então, hoje, nós temos percebido a importância, né, já desde algum tempo, mas não há muito tempo atrás, por isso eu estou dizendo hoje, nós temos percebido a importância e a necessidade de se trabalhar com as comunidades, começando nesse beabá, nessa coisa muito simples, nessa coisa muito básica, mas que, se não entendida, ela vai promover uma confusão enorme lá adiante. E uma vez compreendido aqui, é impressionante a força que ela tem para alavancar reações, movimentos, comportamentos, discussões na sociedade civil. Acho que hoje, todos nós que estamos aqui, nós temos um trabalho muito militante, muito importante, no envolvimento da sociedade civil organizada na discussão desse assunto. Porque durante muito tempo isso ficou nas mãos do governo, né, que tem uma responsabilidade, mas não tem uma responsabilidade total, não tem um poder total de ação. Acho que a gente então, vamos só fazer um pequeno intervalo, né? E Diversidade volta já para continuar conversando sobre drogas e redução de danos. Fique conosco. Adolescente infrator merece cadeia ou educação? Eles são realmente a causa maior da violência no Brasil? Prender adolescentes não é apenas levantar uma cortina de fumaça sobre as causas sociais da criminalidade? O infrator deve ser responsabilizado pelos atos, mas respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento. Cadeia é escola de violência. Diga não ao rebaixamento da maioridade penal. Estamos de volta com Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e da TV PUC de São Paulo. E agora vamos estar abordando a discussão sobre o tratamento dos usuários de drogas. Andréia, você começou a falar um pouquinho no primeiro bloco sobre redução de danos. Explica um pouquinho melhor o que é a redução de danos. A redução de danos é uma política pública composta de uma sequência de estratégias que visa basicamente trabalhar com os usuários de droga para que eles reduzam os danos à saúde associados ao uso de droga. Esses danos vão desde migração de uso, né, mudança de uma droga para outra, mudança de vias de administração e um possível desenvolvimento, né,
no pensamento de que talvez seja o momento de se tratar essa questão. Nós não pregamos o tratamento na base da abstinência. Nós pregamos o tratamento na base que a pessoa repense seu uso de drogas. Porque tem muitas pessoas que usam drogas e que não têm problemas com isso. Como existem muitas pessoas que têm sérios problemas e que não usam drogas, né? Então, nós temos que desmistificar essa coisa de que o usuário de droga é sempre um problemático. Não necessariamente. Ele pode até ter um uso abusivo, né? Quando tem um uso dependente, aí sim é uma questão de saúde, né? Mas a gente só pode tratar quem quer se tratar. E nem sempre as pessoas querem se tratar. Enquanto elas não querem, elas não podem ou não conseguem, então a gente reduz os danos ao uso de drogas. E que danos são esses? Né? A política de redução de danos no Brasil veio aliada à questão da transmissão do HIV via o compartilhamento dos equipamentos de injeção no uso injetável de cocaína, no nosso caso mais específico. Né? Então, nós começamos os projetos de redução de danos em grande parte aqui no Brasil, ainda trabalham nas ruas, né? Nos locais de uso de droga injetável, fornecendo os equipamentos de prevenção para que as pessoas evitem se infectar e reinfectar de HIV. Veja bem, no nosso entendimento... Então, distribui a seringa. Nós distribuímos a seringa, ensinamos práticas de injeção segura, ensinamos a mapear as veias. André, Né? acho que vale a pena explicar a história do distribuir e trocar, porque isso também é outra questão. A gente não basicamente vai lá e dá a seringa para a pessoa se injetar. Nós somos responsáveis pelas seringas que colocamos na roda. Né? Então, nós pregamos a troca de seringa. Nós damos as novas em troca das usadas, porque nós tiramos as usadas dos locais de uso, dos lixos, onde várias pessoas podem se machucar, e dos lixões, onde são dispensados os lixos, né? Das crianças se machucarem, pegar para brincar. Todo mundo sabe a fascinação que as crianças têm por seringas. Né? E nós, quando eu falo nós distribuímos, é que nós trabalhamos basicamente com a troca de seringas, onde nós damos essas seringas em troca das usadas. E explicamos para esse usuário que nós não estamos dando seringas para que eles comecem a usar injetável. Nós damos seringa para quem já usa droga injetável. E que, no nosso entendimento, o maior dano que ele pode ter é a infecção pelo HIV e pelas hepatites. Porque a droga, ela pode passar pela vida. Mas a AIDS não. A AIDS não passa. Se você pegou, você vai ficar com ela. E hepatite C também, né? E as hepatites também, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação de que o maior dano é a AIDS e a hepatite, né? E no momento que você começa a distribuir, trocar esses equipamentos e conversar com esse usuário e falar para ele, olha, seja maluco, mas não seja burro, esse usuário vai repensar na sua questão do uso de drogas. Eu acho que essa forma de tratamento antiga, né, de criminalizar e penalizar o usuário e só dar tratamento policial, né, ela trouxe uma consequência social muito grave, muito grande, né, fazendo uma ponte com o bloco anterior, que você trouxe a questão da importância do trabalho comunitário. Hoje nós temos comunidades, né, acho que bairros em São Paulo, né, onde o Estado não chega, né, e onde a população tem que se haver, né, com todo tipo de flagelo provocado por narcotráfico, usuários de drogas sem nenhum tipo de atenção. Né? Então, eu acho que quando o governo começa a assumir o programa de redução de danos, né, ele começa a assumir a sua responsabilidade de ser um promotor de saúde e resgatar a cidadania de usuários de drogas. Então, acho que esse é um dado muito importante. Acho que nós não estamos fazendo apologia ao uso de drogas. Não, em absoluto. Não, nós estamos tentando lidar de uma forma diferente, né, que no mundo inteiro traz resultados interessantes. Até porque aqui todos nós somos psicólogos clínicos, né? Nós sabemos o sofrimento e a solidão que vive um usuário de droga. A coisa da troca de seringas, que eu acho muito importante também, André, acho que quero até ouvir sua opinião, é que as pessoas acreditam, no geral, que o usuário de droga é uma pessoa irresponsável por natureza. Detonado. É assim, que ele não tem compromisso com nada, a não ser com o próprio prazer, e que ele está pouco se lixando para as pessoas que estão do lado dele. E não é verdade. Nós que temos essa experiência diária com usuários de drogas, né, a gente sabe que esse perfil descrito pela mídia e confiado pela população, ele não representa, ele não tem nenhuma ligação com a realidade. Então, a troca de seringas, ela também pressupõe o início de um contato mais próximo, de um contato mais confiável, de uma parceria entre o usuário de drogas e o técnico da área de saúde, que pode ser um psicólogo, pode ser
um enfermeiro, pode ser um médico, pode ser qualquer um da área de saúde. E esse contato que se inicia entre o usuário de drogas, que até então teve lá acuado, porque não havia nenhum... Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria da TV PUC de São Paulo com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Nosso tema de hoje é explosivo. Vamos falar sobre drogas e os danos causados por elas aos indivíduos e à sociedade. O debate sobre drogas é polêmico, envolve questões de psicologia, de saúde pública, traz à tona a questão da violência, da criminalidade, entre várias outras questões ligadas a ela. As drogas são frequentemente relacionadas ao aumento da violência, e vem de muito o debate sobre a liberação para o livre comércio de drogas pesadas, assim como ocorre hoje com o fumo e com o álcool, estes não tão leves como muitas pessoas pensam. Tramita ainda no Congresso Nacional um projeto de lei que tenta mudar a legislação atual, bastante rígida com o usuário de droga, trocando a pena de prisão por penas alternativas. E mesmo quando colocamos o debate de drogas na ótica da psicologia, temos uma gama variada de olhares que podem ser dados a esta questão. Pensando do ponto de vista da psicologia social, temos a intervenção com as famílias, com as comunidades, com diversos grupos sociais, temos a discussão da prevenção, e olhando do ponto de vista do indivíduo, temos aqui a contribuição clínica do atendimento a grupos, aos usuários, às famílias, e temos também uma discussão importante, que é uma tendência atual de abandonarmos aquela política de abstinência completa para introduzirmos a discussão da redução de danos. Para falar conosco hoje sobre esse tema, temos aqui Mônica Gorgulho, que é psicóloga do PROAD, da Escola Paulista de Medicina, e presidente da Rede Brasileira de Redução de Danos. Andréia Domânico, membro da Associação Brasileira de Redução de Danos e coordenadora do Centro de Convivência Edley. E Luiz Carlos de Araújo Lima, psicólogo, que representa o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo no CONEM, que é o Conselho Estadual de Entorpecentes. Vamos começar, Mônica, situando um pouquinho qual é essa questão que nós estamos trabalhando com ela hoje, das drogas. Como é que ela se coloca, quais são as drogas mais usadas, como é que você pode dar um panorama para a gente deste problema? Ainda que seja um problema tão preocupante como a gente vê todos os dias nos jornais, na televisão, a gente mesmo aqui debatendo sobre esse tema, a gente tem muito pouca pesquisa aqui no Brasil falando sobre os usuários de drogas, sobre os dependentes, sobre as drogas em geral, né? Até um tempo atrás, os únicos dados que nós tínhamos eram dados da polícia, porque eram assim, as pessoas que eram presas, as apreensões que eram feitas sobre as drogas e tal. E muito recentemente, a gente começou a ter um conhecimento melhor sobre o perfil do usuário de droga e das drogas utilizadas, especialmente por uma pesquisa, por uma série de levantamentos que vem sendo feito pelo professor Elisaldo Carlini, na Escola Paulista de Medicina, do CEBRID, e junto com ele algumas outras pessoas de outros estados também têm feito esse levantamento. Então, por exemplo, hoje sabe-se que a droga mais utilizada pelos brasileiros é o álcool. Assim, estourando em 35%, 50%, dependendo da população onde você pesquisa. Se você falar de um uso na vida, né, que assim, alguém que tenha feito pelo menos uma vez na vida o uso daquela droga, é o álcool a primeira droga. E se você falar de um uso frequente, que significa umas 6 vezes por mês, tendo sido usado umas 6 vezes por mês, também o álcool é a droga mais utilizada, né?
Em segundo lugar, vem os ansiolíticos para a população de estudantes. Em terceiro lugar, a maconha, em segundo lugar, os solventes. E em terceiro lugar, a maconha, ansiolíticos, eles estão ali muito próximos um do outro, né? Então, isso serve para a gente pensar que quando a opinião pública, né, as pessoas leigas, falam do assunto, elas falam baseadas nos dados que vêm da mídia, né? E a mídia focaliza principalmente as drogas ilícitas e as drogas mais pesadas, como cocaína, o LSD, o êxtase, estão falando agora, o crack, né? Quando, na verdade, essas drogas são as drogas menos utilizadas, representando assim 0,8% da população de estudantes para cocaína, por exemplo. Existe todo o envolvimento, tanto das políticas oficiais, quanto da mídia, quanto da opinião pública, com essas drogas, que, na verdade, representam um percentual bem menor. Então, eu acho que esses levantamentos, esses números, podem nos ajudar a chamar a nossa atenção para o fato de que a gente tem que pensar com mais seriedade e mais profundidade se a gente quiser falar qualquer coisa sobre droga. E essa discussão das drogas remete também à discussão de políticas públicas, né? No CONEM, como que vocês têm olhado para essa questão das drogas? Bom, o CONEM, né, é um órgão do governo do Estado que se propõe a articular, né, diversas instâncias do governo como forma de estabelecer diretrizes para políticas de prevenção. Né? Quem participa do CONEM? São vários representantes da sociedade civil? Como é que se compõe? Da sociedade civil, né, dos conselhos profissionais, né, do Ministério Público, né, entidades de pesquisa, COMENS, né, representantes de conselhos municipais. Então, o CONEM é um fórum bastante amplo de discussão, né, acerca de problemas relacionados às drogas e também sobre medidas e iniciativas do governo no sentido de estabelecer metas, né, e ações de prevenção e acompanhamento de algumas ações de diversas secretarias. No CONEM, nós temos uma meta de que o princípio fundamental é restabelecer a cidadania, né, do usuário e batalhar por políticas públicas que melhorem a situação de vida da população. Eu acho que quando a Mônica traz o dado da contradição, né, por que será que as drogas ilícitas têm tanta visibilidade na mídia e, no entanto, a droga mais usada no país é o álcool? Então, isso nos remete a uma contradição, né? E por que existe essa associação entre drogas ilícitas e violência, caos social, né? Por que se criou toda essa versão estereotipada, estabelecendo uma relação de causa e efeito com relação às drogas? No CONEM, né, nós temos todo o cuidado para discutir, né, essa questão sem cair nessas ciladas, né, que acabam por penalizar ou fazer com que o usuário se transforme no problema ou, pelo contrário, que a droga seja o problema. Quando a gente percebe que, na realidade, onde se instala o tráfico de drogas, né, e onde a violência, né, promovida pelo tráfico de drogas, ela está associada a desemprego, a falta de infraestrutura, a falta de educação, a falta de saneamento básico, a falta de saúde, né? Ou seja, a ausência de condições dignas para a população. Então, nós temos essa crítica no CONEM. Nós percebemos que essa associação imediata entre consumo de drogas e violência, ela é equivocada, né? Na realidade, o consumo de drogas, o tráfico de drogas, ele gera violência por conta da própria ausência do Estado, né? E o traficante assumindo, por vezes, a figura de benfeitorias na comunidade, provedor de segurança, né, para a população. Então, é essa discussão que precisa ser feita, né? E não é feita. Nós estamos começando a fazê-lo agora. O André, e ainda nessa tentativa de situar a questão, né, a legislação que nós temos hoje no Brasil, ela ajuda no trato dessa questão, ela dificulta? Quais são os pontos mais importantes ligados à legislação? É precária a legislação, deixa a desejar, né? E vai chegar um momento, acho que já é chegado o momento, que o Brasil tem que parar e pensar muito seriamente na sua política de ação em relação ao uso e ao tráfico de drogas, né? Então, é preciso diferenciar uma coisa. O tráfico de drogas é um problema policial, né? Internacional, nacional, mas um problema policial. O uso de drogas, não.
O uso de drogas é um problema da saúde. E é por isso que nós estamos na rua trabalhando com os usuários de droga. Porque dentro da legislação há muita ambivalência. Usar droga não é crime. Crime é portar. Só que quando você usa, você porta. Então, quando você está usando droga, você está cometendo um delito. Mas depois você não está cometendo mais delito nenhum. Né? E é nesse sentido que a gente tem trabalhado nós dos projetos de redução de danos no Brasil. Né? A redução de danos ela ainda é associada à AIDS. Né? Foi uma política implementada basicamente para trabalhar com os usuários de drogas injetáveis, né? Para prevenir a AIDS. Mas atualmente nós estamos repensando em várias outras políticas, né? De redução de danos associados ao uso de drogas, né? Então, nesse sentido, um dos danos é a criminalização, né? Nós temos que lutar pela descriminalização do usuário de droga, né? E resgatar a cidadania desse usuário e os seus cuidados à saúde, né? Na medida que você está na rua, trabalhando com essas pessoas e falando, olha, você é um cidadão e como cidadão você tem direito à saúde, você tem direitos constitucionais assegurados, essa pessoa vai começar a repensar no seu uso de droga. Porque nós, na redução de danos da rua, do campo, nós trabalhamos com pessoas que não querem parar de usar. Não querem, não podem, não conseguem, não vem ao caso. São pessoas que estão usando drogas e que estão se danificando por isso. Nesse sentido, nós estamos lá para clarear essas pessoas, para falar assim, olha, você pode usar droga, você pode ser um maluco, mas você não precisa ser um louco, você não precisa ser um burro. Né? Você não tem que se infectar de HIV porque você usa droga. Você não tem que ser um excluído totalmente da sociedade porque você é um usuário de droga. Né? Porque o álcool, né, é muito contraditório, né? Mas o álcool é socialmente aceito. Então a gente vê vários craques de futebol fazendo propaganda contra as drogas e fazendo propaganda para o álcool. Né? O álcool é socialmente aceito, é socialmente incentivado. Né? Se você vai numa festa, num coquetel e você não bebe, você tem que dizer que não bebe. Ou, se você diz que não bebe por uma opção, é caótico. Mas como? É só uma cervejinha, não vai te fazer mal nenhum. As pessoas te acham muito estranha. Te acham estranha. Né? E o álcool é uma droga que fisicamente, ela causa danos seríssimos. Né? Ela faz mal para o fígado, que é o bombril do nosso corpo, que tem 1001 utilidades. Né? Nós somos românticos, a gente diz que você mora no meu coração, mas se fosse para dizer no órgão de importância, eu falava, você mora no meu fígado, porque sem fígado, né, a gente não sobrevive. Né? Então é uma contradição, né, quando a gente está na rua trabalhando com os usuários das drogas ilícitas. Claro que a gente tem trabalhado com os usuários das drogas lícitas, tentando fazer o que a Mônica vai falar mais posteriormente do PROAD, né? Essa migração de uso, né? Passar de um uso completamente desorganizado, não seguro, desorganizado, para um uso mais seguro. Então, veja bem, se a gente tem um pai de família que bebe 3 pingas por dia, se a gente conseguir que ele beba uma cerveja, já está legal, porque nós migramos de um uso destilado, que faz muito mal, um fermentado, que não faz tão mal assim. Agora, ainda nessa linha que você estava falando, dessa abordagem ainda mais geral, né, tem ações junto a comunidades que poderiam ser feitas ou são realizadas por vocês hoje, nessa linha um pouco da prevenção, da discussão da questão? Quando a Andréa estava falando sobre fazer campanha a favor e contra, eu estava pensando, a nossa maior dificuldade é falar sobre o álcool como uma droga. Muita gente não aceita, muita gente fala que a gente é completamente maluco, que nós estamos falando isso porque a gente, na verdade, quer tirar desfocar a atenção dessas outras drogas, essas sim, perigosas, responsáveis por uma desorganização social, etc, etc. Né? E agora, acho que a gente já pode pensar um pouco mais na representação social que as drogas têm e que eu acho que tem um papel muito importante da mídia na formação da representação social desse ou daquele tema, no nosso caso as drogas, para a opinião pública e que chega lá nas comunidades. Então, hoje, nós temos percebido a importância, né, já desde algum tempo, mas não há muito tempo atrás, por isso eu estou dizendo hoje, nós temos percebido a importância e a necessidade de se trabalhar com as comunidades, começando nesse beabá, nessa coisa muito simples, nessa coisa muito básica, mas que, se não entendida, ela vai promover uma confusão enorme lá adiante. E uma vez compreendido aqui, é impressionante a força que ela tem para alavancar reações, movimentos, comportamentos, discussões na sociedade civil. Acho que hoje, todos nós que estamos aqui, nós temos um trabalho muito militante, muito importante no envolvimento da sociedade civil organizada na discussão desse assunto. Porque durante muito tempo isso ficou nas mãos do governo, né, que tem uma responsabilidade, mas não tem uma responsabilidade total, não tem um poder total de ação.
E acho Bom, que a gente então, vamos só fazer um pequeno intervalo, né? Tá. E Diversidade volta já já para continuar conversando sobre drogas e redução de danos. Fique conosco. Adolescente infrator merece cadeia ou educação? Eles são realmente a causa maior da violência no Brasil? Prender adolescentes não é apenas levantar uma cortina de fumaça sobre as causas sociais da criminalidade? O infrator deve ser responsabilizado pelos atos, mas respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento. Cadeia é escola de violência. Diga não ao rebaixamento da maioridade penal. Estamos de volta com Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e da TV PUC de São Paulo. E agora vamos estar abordando a discussão sobre o tratamento dos usuários de drogas. Andréia, você começou a falar um pouquinho no primeiro bloco sobre redução de danos. Explica um pouquinho melhor o que é a redução de danos. A redução de danos é uma política pública composta de uma sequência de estratégias que visa basicamente trabalhar com os usuários de droga para que eles reduzam os danos à saúde associados ao uso de droga. Esses danos vão desde migração de uso, né, mudança de uma droga para outra, mudança de vias de administração e um possível desenvolvimento, né, no pensamento de que talvez seja o momento de se tratar essa questão. Nós não pregamos o tratamento na base da abstinência. Nós pregamos o tratamento na base que a pessoa repense seu uso de drogas. Porque tem muitas pessoas que usam drogas e que não têm problemas com isso. Como existem muitas pessoas que têm sérios problemas e que não usam drogas, né? Então, nós temos que desmistificar essa coisa de que o usuário de droga é sempre um problemático. Não necessariamente. Ele pode até ter um uso abusivo, né? Quando tem um uso dependente, aí sim é uma questão de saúde, né? Mas a gente só pode tratar quem quer se tratar. E nem sempre as pessoas querem se tratar. Enquanto elas não querem, elas não podem ou não conseguem, então a gente reduz os danos ao uso de drogas. E que danos são esses? Né? A política de redução de danos no Brasil veio aliada à questão da transmissão do HIV via o compartilhamento dos equipamentos de injeção no uso injetável de cocaína, no nosso caso mais específico. Então, nós começamos os projetos de redução de danos em grande parte aqui no Brasil, ainda trabalham nas ruas, né, nos locais de uso de droga injetável, fornecendo os equipamentos de prevenção para que as pessoas evitem se infectar e reinfectar de HIV. Veja bem, no nosso entendimento... Então, distribui a seringa. Nós distribuímos a seringa, ensinamos práticas de injeção segura, ensinamos a mapear as veias. André, acho que vale a pena explicar a história do distribuir e trocar, porque isso também é outra questão. A gente não basicamente vai lá e dá a seringa para a pessoa se injetar. Nós somos responsáveis pelas seringas que colocamos na roda, né? Então, nós pregamos a troca de seringa. Nós damos as novas em troca das usadas, porque nós tiramos as usadas dos locais de uso, dos lixos, onde várias pessoas podem se machucar, e dos lixões, onde são dispensados lixos, né, das crianças se machucarem, pegar para brincar. Todo mundo sabe a fascinação que as crianças têm por seringas, né? E nós, quando eu falo nós distribuímos, é que nós trabalhamos basicamente com a troca de seringas, onde nós damos essas seringas em troca das usadas. E explicamos para esse usuário que nós não estamos dando seringas para que eles comecem a usar injetável. Nós damos seringa para quem já usa droga injetável. E que, no nosso entendimento, o maior dano que ele pode ter é a infecção pelo HIV e pelas hepatites. Porque a droga, ela pode passar pela vida. Mas a AIDS não. A AIDS não passa. Se você pegou, você vai ficar com ela. E hepatite C também, né? E as hepatites também, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação de que o maior dano é a AIDS e a hepatite, né? E no momento que você começa a distribuir, trocar esses equipamentos e conversar com esse usuário e falar para ele, olha, seja maluco, mas não seja burro, esse usuário vai repensar na sua questão do uso de drogas. Eu acho que essa forma de tratamento antiga, né, de criminalizar e penalizar o usuário e só dar tratamento policial, né, ela trouxe uma consequência social muito grave, muito grande, né, fazendo uma ponte com o bloco anterior, que você trouxe a questão da importância do trabalho comunitário,
Hoje nós temos comunidades, né, acho que bairros em São Paulo, né, onde o Estado não chega, né, e onde a população tem que se haver, né, com todo tipo de flagelo provocado por narcotráfico, usuários de drogas sem nenhum tipo de atenção, né. Então, eu acho que quando o governo começa a assumir o programa de redução de danos, né, ele começa a assumir a sua responsabilidade de ser